Cada vez que vemos as notícias ou lemos jornais, volta, não volta, lá vêm notícias que envolvem os nossos presidentes da República. E o que é que nós sabemos sobre a vida de cada um deles, sobre cada um deles? O que é que nós retemos da vida política destas pessoas? Por exemplo, alguém se lembra que presidente da República viajou para fora do país com um passaporte falso? E por acaso alguém sabe que o Presidente da República recusou o empréstimo das joias da coroa à mulher numa visita oficial à Inglaterra? Eu dou-lhe uma pista. Este mesmo Presidente contraiu uma dívida e comprou ele mesmo as joias à mulher. E mais, foi a mulher quem fez os seus próprios vestidos e que foram até muito elogiados pela Rainha de Inglaterra. Já aguçei a curiosidade, quanto baste? Então o melhor é ouvirmos o que a minha próxima convidada tem para nos dizer, a Sónia Trigueirão, sobre a vida dos presidentes, a vida louca, porque ela, juntamente com Orlando Leite e Raquel Oliveira, pesquisaram tudo sobre a vida dos nossos presidentes. Muito boa tarde, Sónia. Boa tarde, Conceição. E chegaram a estes pormenores como este que eu acabei de dizer. É verdade, sim. Acharam que este testemunho estava a fazer falta? Porque há biografias, há certos livros que falam da parte institucional, a vossa ideia foi ir ao outro lado? Procurar factos mais humanos, ou seja, factos que normalmente são desvalorizados e não são tão tidos em conta, surgem lá, estão lá, são descritos, mas não têm o mesmo valor que nós tentámos dar. E foi para dar o lado humano dos presidentes da República. Ficou muito surpreendida, Sónia, também com o que descobriu. Sim, bastante. São pessoas, não são apenas um cargo. Muito bem, nós aqui no Boa Tarde fomos para a rua ouvir os portugueses e descobrir o que sabem sobre alguns dos ex-presidentes, dos antigos presidentes portugueses. Vamos ver já o que temos aqui preparado. Que antigo presidente português é que tinha assim um ar muito sisudo? É o meu conterrâneo Ramalhianos. Eu acho que o Cavaco Silva para mim tinha um ar muito sisudo, não é? Era uma pessoa bastante austera e sinceramente também não gostei nada de Sócrates. Porquê é que disse Ramalhianos? Da maneira dele, daquela postura que ele tem sempre, aquela firmeza que ele tem a falar. Dá-lhe um ar sisudo? Dá, sim, senhora. Que presidente é que vendeu a casa de férias para fazer face às dificuldades da presidência? Isso foi o Cavaco Silva, talvez. Só se for o Ramalhianos, não estou a ver outro. Sei que recusou 1 milhão de euros de indemnização da sua promoção a Marechal e que recusou o título de Marechal. Agora, uma casa, não sabia. Boa, Sónia, há por aqui umas pessoas muito bem informadas. É verdade, em relação a Ramalhianos, fiquei surpreendida que soubessem que vendeu a casa de férias e que tinha o ar sisudo, sim, é verdade. Ele era o sisudo, mas de facto, entre outras coisas que a Sónia e os seus companheiros de pesquisa fizeram, há outras. Portanto, este vender a casa de férias é porque na altura, com o aperto financeiro, a presidência tinha despesas. E entre essas despesas havia o célebre chá, as reuniões de chá. É verdade. Era chá porque os jantares ficavam caros. Então era preferível um chazinho que é mais barato. Para receber pessoas na presidência, sabiam disto? Convocava-se as pessoas para a casa do Sr. Presidente, não é para a presidência, mas para beber um chazinho. Não para grandes acepipes, não é? E entre essas coisas também, isto é uma situação que vem também da própria, não só daquela conjuntura na época, como da própria formação de cada pessoa, não é? No caso de Ramalhianos, estamos a falar de uma pessoa a quem apontam sempre muito a retidão, o viver de forma até um bocadinho austera em relação a... Isso refletiu-se em atitudes, e essa foi uma delas, e uma das que também foi referenciada por uma pessoa que foi entrevistada, foi ter recusado o dinheiro que tinha direito como Marechal. Sim, é verdade. Nem todos os políticos fazem isso. Ou muitos, ou se calhar é preciso procurar como uma agulha no palheiro, não, Sónia? Neste caso, os presidentes, houve outro. O Craveiro Lopes também era assim. Aliás, eu tenho uma das histórias que está aqui relatada, também foi ali perguntada, e a Conceição já referiu, foi o facto de Salazar ter oferecido as joias da coroa para que a esposa fosse bem vestida, bem arranjada perante a rainha em Inglaterra, e ele recusou e endividou-se, penhorou as suas
suas casas para que a mulher tivesse joias, mas dela. Outro exemplo também do Craveiro de Lopes. E foi ela que fez as suas próprias roupas. As suas próprias roupas. Exatamente. O que deixou a rainha muito encantada. Ela era uma excelente costureira. Outra questão também, que também revela o caráter deste presidente, Craveiro Lopes, foi em 1952, houve o comboio da linha de Cascais descarrilou e houve feridos, e o filho dele e a esposa iam lá. A esposa estava grávida. O filho ligou ao pai a pedir, olha pai, manda aí um carro da presidência para nos vir pescar. E o pai disse, olha, estão a sangrar? Não. Estão feridos? Não. Então, olha, procura um táxi porque os carros da presidência é só para questões oficiais. Bom, onde é que há gente dessa? Onde? Vamos a outros tempos, não é? Em que havia essa ideia nobre da política, é isso do serviço público, digamos assim, não é? Do utilizar com rigor os dinheiros do Estado. De facto, gostávamos muito mais que houvesse mais exemplos desses. Por exemplo, ainda falando de Ramalhianos, mandou virar fatos para poupar, não é? Mandou virar fatos para poupar até que... Para poupar o tecido. Para poupar no tecido e no dinheiro. E houve um industrial do Norte que lhe ofereceu tecido para que ele pudesse fazer. Ficou sensibilizado. E é assim. E não pediu, mas ofereceram-lhe. Vamos lá agora ver se alguém sabe qual o ex-presidente português filho de um ex-padre. Que presidente é que era filho de um ex-padre? Os recentes não são, não é? Não sei, essa eu não sei. Essa é que eu não sei, de certeza. Não faço ideia. E que presidente português é que aceitou ir a Cuba com um passaporte falso? Não sei, Mário Soares não foi, não estou a ver. Presidente da República? Mário Soares não foi? Não, acho que não. Sim, é verdade. Há algum presidente que aceitou ir a Cuba? Sim, talvez Mário Soares, sim. Assim, dos que eu me lembro, dos últimos. Cavaco Silva não foi de certeza. Jorge Sampaio também não me parece. Sim, é capaz de ser Mário Soares, é. Não conheço essa peripécia, mas diria que o perfil encaixava-se mais no Mário Soares. E então, Sónia? Encaixa, foi Mário Soares, não enquanto presidente, é preciso ressalvar isso, mas ainda num período em que não era presidente e vivia-se um período muito conturbado em Portugal, a perseguição da PIDE, etc. E foi isso que o levou, ainda não como presidente, nem como primeiro-ministro, não tinha qualquer cargo na altura, era apenas advogado, a aceitar esse convite. Porque há aqui muitos factos relativos aos presidentes da República, a todos, que têm a ver com a vida pessoal deles durante a presidência e antes da presidência. Portanto, por exemplo, aqui em relação a Mário Soares, não é? O pai foi padre, foi não padre, é? Foi. Era ex-padre e só conseguiu deixar de o ser, que fosse reconhecido, que deixou essa profissão, já Mário Soares tinha nascido. E a mãe já tinha sido casada com outra pessoa também. As gerações mesmo mais novinhas, se calhar não sabem que o presidente era o Bochechas, não é? Até para as crianças na altura, não é? Chamavam-lhe o Bochechas. É verdade. E ele não leva a mal. Aliás, isso até começou com uma campanha eleitoral. Gostava de contar que Mário Soares, quando era pequenino, era conhecido pelo Gigi. Os pais chamavam-lhe o Gigi. E Bochechas foi uma alcunha que lhe foi dada durante uma campanha eleitoral e ficou e pegou, ele não leva a mal, muitas caricaturas se fizeram e conquistou as crianças assim, sim, é verdade. Portanto, na primeira campanha eleitoral era Soares é fixe, não é? Que foi uma das situações que também referem. E há um episódio muito caricato também, quando ele está em campanha e vê um grupo a gritar o slogan, Soares é fixe. Exato. Foi no Algarve, Soares, como sempre, é muito dado às pessoas, sempre fez campanhas de uma forma muito emotiva e saiu do carro para ir cumprimentar as crianças. Pega numa das crianças que estava ali, dá-lhe um beijo e aí que repara que tem barba. Era um anão, não era propriamente uma criança. Essa é uma daquelas gafes que acabou nessa altura por ser... Nessa altura repararam, mas o tempo voltou ao esquecimento, esse e outros episódios. Portanto, é um presidente também que ficou conhecido não só por muitas viagens que fez, pelas fotografias em cima de uma tartaruga, em cima de um elefante, com turbantes, porque era o presidente das viagens, não é? Exato.
Foi muito criticado por isso, mas o facto é que ele sempre levou isso de uma forma com muita graça. Ele não se importava de ser fotografado em cima da tartaruga nas Seychelles ou em cima de um elefante. Até aconteceu uma vez, por distração, creio eu, ser fotografado e filmado a fotografar uma senhora em topless numa praia. Ele não se deve ter apercebido. Desde que o deixassem fazer uma cesta como ainda hoje, provavelmente, não é? Também foi o presidente que ficou conhecido por gostar da sua cestazinha e por se descalçar. É verdade, descalçava-se nas reuniões. Até lhe aconteceu uma vez ter-se descalçado e o parceiro do lado também de fazer o mesmo e depois trocaram os sapatos. Curiosidades que a Sónia nos traz aqui. Estamos mais ou menos a meio da nossa conversa, Sónia, mas ainda nos falta ver que resposta deram os portugueses sobre mais um ex-presidente. Vamos ver. Que presidente é que vinha de uma família muito poupadinha e ele ficava com as camisas do pai? Uma pergunta dessas eu diria Salazar, mas ele não foi presidente, portanto, agora dos nossos... Jorge Sampaio? Eu diria antes que era o Salazar, porque como ele pedia dinheiro emprestado e tudo, mas uma vez que é de há pouco tempo, é o Jorge Sampaio, sem dúvida. Eu diria que foi ao Ramalhianos ou Cavaco Silva, se calhar. E que presidente foi à janela da sua casa, na noite em que foi eleito, pedir silêncio aos apoiantes por causa dos vizinhos? Estou desatualizada quanto aos antigos presidentes, não faço ideia. Cavaco Silva. É tipo Sampaio, só pode ser ele. Pronto. Então, qual é a resposta certa, Sónia? É Jorge Sampaio. É Jorge Sampaio. É verdade. Ir à janela com a Maria José Rita e dizer shhh, não façam barulho. É verdade, foi quando ganhou as eleições, os apoiantes resolveram fazer uma festa à porta de casa dele e o que deixou muito embaraçado, e ele e Maria José Rita foram à janela dizer não façam barulho, que era para não perturbar os vizinhos. Portanto, esta questão também de ser de uma família poupada, Jorge Sampaio herdou camisas do pai, sem dúvida conseguiram apurar. Sim. Herdou isso, foram coisas relatadas até pelo irmão e pelo próprio. O pai era médico, mas naquela altura não se ganhava muito bem, até porque o pai às vezes nem sempre recebia dinheiro pelas consultas. Às vezes até recebia bens, ou seja, galinhas. Já noutros tempos era muito frequente. E o pai dele acho que fez muito isso para ajudar as pessoas mais pobres. E houve alturas em que viveram num apartamento pequeno, Sampaio dividiu o quarto com o irmão. Há N histórias que relatam que não era uma família muito abastada. Estamos a falar também de características pessoais, um presidente que se comoveu várias vezes no exercício das suas funções sem evitar a lágrima. Segundo o irmão, Jorge Sampaio herdou isso da mãe. A mãe é que passou essa emotividade, essa sensibilidade para Jorge Sampaio, é verdade, sim. Uma sensibilidade que o próprio ex-presidente gostaria de ter aplicado na vida artística. Muitas pessoas uma não grande sabem, paixão pela música. É verdade, muitas pessoas não sabem, mas Jorge Sampaio gostava de ter sido maestro. Gostava de ainda hoje tocar piano, mas acho que já se esqueceu. Porque ele acho que até à idade de 6, 7 anos, ele esteve num conservatório nos Estados Unidos. E ele gostava muito pela música, uma coisa que também lhe foi passada pela mãe. Não seguiu essa oportunidade. Sabiam disto? Querem saber mais coisas? Mais coisinhas? Porque realmente há aqui uma série de curiosidades que a Sónia nos traz. Ora, vamos ver então curiosidades. Será que os portugueses acertam nestas perguntas que temos agora? Qual é que era o ex-presidente? Não era o ex-presidente, o presidente não era ex. É melhor eu estar calada, é melhor ouvirmos. É melhor. Que presidente é que se passeava de Vespa quando tinha mais ou menos 17 anos? Mas não sei. Não faço ideia. De Vespa? Antigo presidente? Aos 17 anos. Jorge Sampaio também, não. Que presidente gostava de matraquilhos, bilhar, futebol e ping-pong? Talvez o Cavaco Silva. Ele fez atletismo e, portanto, relacionei por aí. Eu não estou mesmo a ver. Não acho que eles sejam assim tão divertidos, mas se calhar também o Jorge Sampaio, não faço ideia. Aí já diria que era o Mário Soares, por exemplo. Não sei, também não sei. Matraquilhos, bilhar, futebol, ping-pong, isto vai dar ao atletismo mais ou menos, é tudo a mesma coisa, não é bem? Não, mas é Cavaco Silva, sim. Essa era uma das coisas e dos seus passatempos. Era, sim, senhor. Aliás, um dos passatempos que fez com que chumbasse na escola.
Na escola para onde tinha que ir andar a pé, Exatamente. 1,5 km todos os dias. Todos os dias. Isso é que fez com que se tornasse um bom atleta e ajudou muito nas campanhas eleitorais. O próprio disse que se não fosse essa ginástica, esse treino não tinha aguentado porque tão bem fez as campanhas muito duras, de norte a sul do país, sempre em grandes correrias. Depois lá conseguiu a Vespa, não é? Tinha a Vespa. Isso já tinha 17 anos. E há outra curiosidade. Ele diz que já com a Vespa já passou a impressionar mais as raparigas, quando passava com a sua Vespa. Mas há outra curiosidade, há várias curiosidades de que falam sobre o atual Presidente da República, uma delas com a lua de mel na Serra da Estrela, 5 dias. Curtíssima, sim. Muito curta, mas tinha que ser porque Cavaco ia para Moçambique. Como militar tinha que sair, então foi uma lua de mel à pressa. Depois da Vespa ainda teve, pronto, depois seguiu-se a era do automóvel e há um dos pormenores que relatam é que o Presidente comprou um carro em segunda mão e teve de pedir um empréstimo. É verdade, é assim. Sabiam disto? Pois é verdade, o empréstimo para comprar um carro em segunda mão, é esta a vida do Presidente. E depois nós ainda se estranhamos que de um momento para o outro, isto não foi assim há tantas décadas, passássemos a ser um país, enfim, em que as coisas estão muito mais ao alcance de toda a gente. Portanto, nas memórias vivas dos Presidentes ainda há muito contar os tostões e muito contar os dinheirinhos, jogar matraquilhos, jogar futebol, muitas coisas. Divertiu-se muito a fazer esta pesquisa, Sónia? Sim, muito, muito. Deu-me grande prazer porque foi uma forma de descobrir estas pessoas como seres humanos e contar algumas coisas que os aproximam dos portugueses. Eles têm todas as dificuldades como qualquer português normal. Ora, um trabalho da Sónia na vida louca dos presidentes de Portugal. Portanto, a história que faltava contar, na opinião dos autores, que andaram a investigar estes pormenores sobre a vida dos presidentes, a vida pessoal, muitos outros haveria ainda para falarmos. Chegamos ao final da nossa conversa. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada.